ela tem o lado de desviar dinheiro público, mas ela também tem tem um outro lado que tem empresas que também corrompem agentes públicos, não é? Qual que é a proporção? É muito mais gente ou uma coisa é ligada com a outra? Como é que funciona isso? É uma coisa ligada com a outra, porque quando a empresa ela paga propina para o agente público para obter um contrato, ela não paga de graça. Ela paga para inflar o lucro dela. E quando ela infla o lucro, ela vai inflar o lucro e parte desse dinheiro vai de propina para o cara e parte vai para o bolso dela, né? E do outro lado, dos agentes públicos, parte do dinheiro vai para o bolso do cara, parte vai para o político, para os partidos e vai ser investido em campanha eleitoral. Sabe qual foi a grande sacada da Lava Jato? Foi ter feito um diagnóstico da grande corrupção brasileira. Ela fez um diagnóstico. A Lava Jato ela começou investigando um esquema de corrupção na Petrobras, em que, de um lado, você tinha grandes empreiteiras que formavam um cartel para escolher quem ia ganhar os contratos e quanto que ia pagar quanto ia receber por cada contrato. Elas maquiavam as propostas de modo a escolher quem quer ser vencedora. O lucro era inflado. Do outro lado, você tinha agentes públicos da Petrobras, diretores da Petrobras que eram corrompidos e que permitiam o funcionamento daquele cartel com os preços inflados. E entre os dois lados, você tinha lavadores de dinheiro profissionais, faziam o dinheiro sujo chegar do outro lado parecendo dinheiro limpo. E aí vem uma questão, por que esses diretores da Petrobras se corrompiam? Porque eles ganhavam mais de 100 mil dólares por mês. Impunidade, ganância, tudo isso desempenha um papel, mas aqui a resposta é mais simples. Eles se corrompiam porque se eles não se corrompessem, eles não estavam lá. Eles eram colocados por partidos e políticos que indicavam eles justamente para eles receberem dinheiro. Cara, e quando você entende isso, Monarca, você entende também o mensalão. E você entende por que o Roberto Jefferson foi lá em cima e falou o esquema de indicações para arrecadar recursos vem desde sempre no Brasil. Você entende por que delatores falaram que esse esqueminha vem desde sempre, vem desde décadas atrás, e pessoas com larga experiência na política. E explicam que, na verdade, mensalão, lava-jato, são faces de um mesmo problema. E aí, quando você entende que o esquema era político-partidário, aí você consegue entender muito melhor o Brasil, porque você entende que não existe razão para esse esquema estar só centrado na Petrobras. E você consegue entender muito mais fácil como que a Lava Jato se expandiu rapidinho para o Ministério do Planejamento, para a Eletrobras, para órgãos públicos estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e aí vem o medo dos Caixa Econômica Federal, fala, mano, BNDES. esse negócio tá crescendo pra caralho. Exato. Fudeu. Eles vão pegar todo mundo. Exato. Fudeu. Exato. Veja a colaboração do Odebrecht, uma empreiteira, e ela era cliente do sistema político partidário corrupto. Ela não era o ator central. Uma empreiteira corrompeu 400... Quer dizer com ela era cliente? O sistema político-partidário, ele era o comandante da corrupção. Eles colocavam diretores. Como é que é o esquema? Como é que é o mecanismo? Vamos definir aqui o mecanismo da macrocorrupção brasileira, tá? O mecanismo funciona assim. Muitos partidos e políticos desonestos colocam para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez nos cargos, essas pessoas vão vender contratos, vender licenças para empresas que pagam propinas em troca de lucros extraordinários. E uma parte do dinheiro vai para a campanha, uma parte do dinheiro vai para o bolso dos envolvidos. Então, esse é o esquema, esse é o grande esquema. E quando você entende esse esquema, você entende que ele é um esquema político-partidário. E as empresas, elas são clientes desse esquema. Elas não são os comandantes, entendeu? Ela é como um cliente que chega lá no balcão do político, querendo fazer negócio, querendo ganhar dinheiro, e o cara diz, aqui funciona assim. Se tornou sistêmico. Cada empreiteira que ganhava um contrato na Petrobras já sabia quanto que tinha que pagar e para quem. Não precisava nem mais perguntar, nem mais montar o esquema. Já estava tudo acertado. Essas empresas que são clientes desse sistema aí, elas estão passíveis de sanções? Com certeza. Elas não só praticam corrupção, as pessoas que estão lá praticam corrupção e são puníveis criminalmente, mas elas também estão sujeitas às sanções da lei de improbidade administrativa, da lei anticorrupção. Só que o problema é o mesmo problema que existe em relação à prisão em segunda instância. Quando você acaba com prisão em segunda instância, você coloca para as calendas gregas a chance de você punir uma pessoa de fato. E quando você tem um sistema de justiça que não funciona, sabe quantas ações nossas de improbidade contra as empresas acabaram já? Nenhuma. E agora vem a lei esvaziando e vai ser praticamente tudo derrubado. Então o sistema é feito para não funcionar. Por quê? O sistema está nas mãos de quem? O sistema de justiça. Quem faz as regras? É quem está lá. Então não só a impunidade alimenta a corrupção, porque a impunidade mostra que a corrupção compensa, mas a corrupção dos grandes políticos alimenta a impunidade, porque eles fazem as regras da punição ou não das pessoas. Então, eles desenham um sistema que faz com que não funcione. Então, você tem um círculo vicioso, em que a corrupção gera impunidade e a impunidade gera corrupção. E a gente precisa romper esse círculo vicioso. A gente está agrilhoado esse círculo vicioso. E exatamente por isso que eu sou pessimista, tá ligado? Porque eu entendo, eu vejo isso, assim como você está falando,
E eu falo, mano, isso é um jogo de dados onde os dados todos estão bichados, entendeu? Você entra no jogo, porque eu posso estar enganado, eu espero que eu esteja, entendeu? Mas é o que você vai tentar fazer, entendeu? Você vai tentar entrar no jogo pra mudar ele lá dentro. Mas os caras vão pegar e vão dar na sua mão só dados. Qual que é o nome? Viciados. Só dado viciado, tá ligado? Aí tu vai lá assim, pegar um monte de dado na mão e falar, puta, agora cheguei. Cheguei no jogo, tem um monte de dado. Aí quando jogar o dado, dá 6 pra todo mundo. Aí você vai jogar os dados ali e você fala, mano, caralho, como assim eu nunca ganho? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, é isso que eu acho que vai acontecer, entendeu? Monark, se for eu sozinho, é isso que vai acontecer. Mas se a gente invadir o Congresso com 200 pessoas fazem toda a diferença. Eu estava conversando com o pessoal naquela votação da PEC 5 recente. A PEC 5 era uma PEC que, se passasse, amarraria as investigações do Ministério Público. Ela permitiria que o Conselho, que fiscaliza os promotores e os procuradores, tivesse uma grande influência política. Ou seja, os promotores e procuradores que investigam os políticos poderiam sofrer retaliações dos políticos que iam ter grande influência nesse conselho. Então, se a PEC 5 passa, é uma catástrofe. E aí, tinha uma grande pressão do presidente da Câmara dos Deputados para que passasse a PEC 5, ligou para vários deputados e por aí vai, e todo mundo está dizendo vai passar. Só que aí o que aconteceu? Você tinha lá um grupo de pessoas que se conscientizou, que mobilizou a sociedade, e essa mobilização da sociedade pressionou os outros, e o jogo virou. E ganhou não passar a PEC 5. E todo mundo que estava lá achou inacreditável. Por quê? Porque uma minoria que teve tempo para mobilizar a sociedade conseguiu virar e se tornar a maioria. Então, se a gente coloca 200, a gente não precisa de 250. Se a gente coloca 200, esses 200 líderes da sociedade, como representantes da sociedade, mobilizam a sociedade e conseguem virar o jogo. Eu acredito porque é o único caminho. E aí você diz assim, e existe esse caminho, né? Se a gente conseguir levar pessoas que têm um compromisso com a democracia, que têm um compromisso com o combate à corrupção e que têm um compromisso com um preparo político em cima de evidências e dados, a gente consegue transformar essa realidade. É difícil? É, mas existe um caminho. E se a gente não chegar, se a gente não lutar, a gente jamais vai chegar lá. Quando você olha aquelas grandes mudanças históricas que aconteceram, elas começaram com gotas de pessoas que foram se conscientizando e foram espalhando isso, e as gotas foram se juntando e formaram rios, e rios entraram em rios maiores, até que você tem um rio grande passando, e um rio é difícil de parar. Um rio de amor, um rio de serviço, um rio de transformação. Concordo com você, cara. Eu acho que realmente, se for pra mudar, tem que ter uma galera. Tem que ter uma galera e vai ter que mudar por dentro. Porque senão a outra opção é a revolução armada. E eu acho que isso é muito traumático e eu espero que a gente nunca tenha que chegar a esse tipo de medida, entendeu?